TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à educação financeira. A Prefeitura de Petrópolis divulgou a lista dos selecionados para o Prêmio Argila do Audiovisual 2024. E Petrópolis registrou um saldo positivo de 269 vagas, apontou o CAGED. O setor de serviços foi o que mais contratou no período. O índice de preços ao produtor variou 0,35% em março. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro vai intensificar as ações de educação para o trânsito na capital e no estado fluminense. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo deste ano. E o governo do estado atende mais de 2.300 pessoas em um mutirão de serviços realizado na última quarta-feira na Quinta da Boa Vista. O diálogo com o objetivo de apontar a necessidade da educação financeira, seja nos negócios ou na vida pessoal. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. Você é muito bem-vindo para interagir, comentar, opinar durante a apresentação aqui do Correio Petropolitano Debate. Vale lembrar para você também, nosso programa fica disponível também para você rever, caso você perca aí, a oportunidade de assistir ao vivo. Então, em TV Correio da Manhã no Facebook e no YouTube, você tem acesso a toda a nossa programação. Não só aqui do Correio Petropolitano Debate, mas também de toda a programação aqui da TV Correio da Manhã. Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso ao que acontece na nossa região de cobertura e ao noticiário do que a gente traz aqui para você na TV Correio da Manhã. A gente vai começar a edição de hoje, obviamente, trazendo o noticiário da nossa região de cobertura e falando sobre transporte aqui em Petrópolis, porque o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis convocou uma assembleia extraordinária para essa quinta-feira para debater os atrasos no pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários das empresas Petroita e Cascatinha. Segundo o sindicato, há uma possibilidade de articulação de uma grande paralisação em prol da dignidade, foi o que afirmou o sindicato. O presidente, Glauco da Costa, disse que vai ser criada uma mobilização dos trabalhadores diante desses abusos. Uma reunião foi realizada na manhã dessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, na sede do sindicato, e uma próxima reunião está agendada agora para 3 horas da tarde, também no sindicato, para debater essa situação. A gente sabe o cenário de reclamação que é da empresa, não só pelo fato do serviço que é prestado à população, mas também em relação aos atrasos, parcelamento, enfim, dos pagamentos destes profissionais. A nossa equipe vai continuar acompanhando e trazendo as atualizações para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A Prefeitura de Petrópolis divulgou a lista com os 10 filmes selecionados do terceiro Prêmio Argila do Audiovisual Petropolitano 2024. Concorrem filmes produzidos em Petrópolis entre os anos de 2021 e 2023. Esse ano, as obras concorrem a 8 categorias de gêneros: ficção, documentário, série ou websérie, além de animação, experimental, videoclipe, audiovisual expandido, entre outros. E 6 categorias premiáveis, que são melhor direção e roteiro, melhor fotografia, melhor montagem, melhor filme, júri popular, menção honrosa e júri especializado. A premiação do terceiro Prêmio Argila do Audiovisual Petropolitano acontece em agosto. Os filmes vão ser exibidos, começaram a ser exibidos na última quarta-feira e seguem até o dia 31 de maio, a partir das 8 horas da noite, no canal da Petrópolis Film Commission, onde também podem ser votados na categoria Melhor Filme e Júri Popular, por meio das curtidas em cada filme. Boa sorte, inclusive, aos produtores e diretores, atores e atrizes que fizeram parte desses projetos.
Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que Petrópolis registrou um saldo positivo de 269 vagas formais de trabalho no mês de março. No estado do Rio de Janeiro, foi um pouco mais de 24 mil vagas. Aqui em Petrópolis, por exemplo, esse resultado que a gente trouxe aí, desse saldo positivo de 269 vagas, ele é um reflexo do número de admissões e também, ali do saldo com o número de demissões no município. O setor de serviços foi o que mais contratou aqui na cidade. Além disso, outros setores, entre eles, por exemplo, o setor do comércio, setor da indústria, também tiveram um impacto positivo. No entanto, o setor da agropecuária não teve aí nenhuma variação, ou seja, nem positivo nem negativo, o saldo ficou zerado. E a gente, inclusive, também fez o levantamento sobre a nossa região de cobertura e também apresentaram um saldo positivo em março desse ano. Os dados são do novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Renda. Vale lembrar, em Petrópolis, esse saldo de 269 vagas positivas nesse período de março, ele é um aumento de mais de 1000% quando comparado, por exemplo, ao saldo de março de 2023. A gente acompanhando então aí um pouco dessa retomada também dos empregos aqui no município. Lembrando que em Petrópolis, no mês de janeiro desse ano, nós tivemos aí um saldo negativo, infelizmente. Era o terceiro saldo negativo em janeiro, mas em março a gente já consegue ver uma recuperação melhor em relação às oportunidades de trabalho geradas na cidade. Os homens foram responsáveis aí pelo maior número de contratações e também do saldo positivo para o mês de março aqui em Petrópolis. E as mulheres aí ficando então um pouco próximos ali das 269, pouco mais de 170 para os homens e 160 para as mulheres. A nossa equipe, obviamente, trazendo todos os dados para você aqui no Correio Petropolitano Debate. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de onda de calor para o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média durante o período. Em Petrópolis, inclusive, a gente trouxe a previsão ontem, a máxima para hoje 36 graus, viu? E para quem já acreditava com a chegada do outono que as altas temperaturas não voltariam, acabou se enganando, né? O Instituto Nacional divulgou esse alerta, então, de onda de calor e que deve registrar essas 5 graus acima da média, né, para esse período do ano. A máxima, por exemplo, é essa quinta-feira, como a gente comentou, 36 graus. O alerta, a gente lembra para você, ele se estende até o dia 5 de maio e engloba todos os municípios fluminenses, viu? As 92 cidades. E com grau de severidade de perigo na cor laranja, a recomendação do INMET é então ficar atento a possíveis novos alertas e acionar a Defesa Civil em casos de emergência. É importante se hidratar bastante também nesse período. As ondas de calor têm atingido o território brasileiro desde o ano passado, gerando temperaturas recordes em algumas cidades. As regiões mais atingidas têm sido o centro-oeste e também o sudeste. A causa, segundo o INMET, é o final do fenômeno El Niño, enquanto no centro-oeste e no sudeste registram altas temperaturas decorrentes do El Niño. No sul do país, o fenômeno tem gerado chuvas intensas, e isso ocorre aí a mudanças na dinâmica da circulação das massas de ar. Importante, viu? 36 graus para essa quinta-feira em Petrópolis, impressionante, né? Pleno outono, já basicamente aí em maio, a gente ainda registrando altas temperaturas. Vamos ao esporte nessa quinta-feira. Nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui no estúdio para conversar com a gente ao vivo e trazer as informações, algumas não tão boas, né, Gabriel? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vamos trazer atualização sobre o jogo que a gente comentou do Correias Futsal. Eles disputaram ontem a Supercopa, a semifinal da Supercopa TV Integração de Futsal lá em Juiz de Fora. Infelizmente, eles estão eliminados da competição, perderam por 5-4 por UBA Athletic, mas não tem nada perdido ainda. O foco desse ano mesmo para eles é o estadual e garantir uma vaga na Taça Brasil de Futsal. Mas vale lembrar que eles participaram dessa Supercopa após serem campeão da Copa Integração de Futsal em Juiz de Fora no início do mês. Eles foram campeão da sede Santos Dumont, com isso garantindo a vaga para a Supercopa. Mas conversei com o presidente em off, ele falou que não tem nada perdido e vai buscar o título do estadual.
Tá certo, tem que se preparar, manter aí a equipe bem entrosada, como a gente comentou aqui, inclusive no início da semana, sobre justamente essa expectativa do clube realizar, né, essa partida na semifinal, obviamente jogando um torneio fora de casa, sem ali o apoio da torcida, como a gente sabe que é importante, mas de fato se preparar aí, fazer com que a equipe, que também perdeu já alguns jogadores ao longo da temporada passada, possa reverter esse novo cenário em vitórias também, né, Gabriel? Isso aí, e a gente já tem o calendário para o estadual desse ano, o primeiro semestre. Se puder colocar na tela aí pra gente, aí, já começa agora 11 de maio, Correias e Teresópolis vão abrir o Campeonato Carioca de Futsal Adulto. No dia 18 de maio, Correias e São Gonçalo, ambos os três primeiros jogos fora de casa, porque dia 28 também tem o Vasco lá em São Januário. E fecha o primeiro semestre dia 14 de junho contra o Magé. Grande confronto entre Correias e Magé foi o que definiu ano passado o campeonato estadual. Magé ganhou o primeiro semestre do estadual, Correias ganhou o segundo semestre e os dois se enfrentaram também na Supercopa de Futsal, que vale vaga para a Taça Brasil, uma das maiores competições do país. Sim, no futsal, na modalidade do futsal, e aí está um desafio bem extenso para a equipe do Correias, então, né? 3 jogos fora de casa, é importante pontuar também nesse período, nessas partidas, para na última rodada desse semestre, jogando em casa, obviamente com o apoio da torcida, já ter uma situação mais favorável para, quem sabe, aí se classificar também para as fases eliminatórias. E já vamos adiantar o calendário também, já tem os jogos de volta definidos. Se puder colocar na tela também pra gente aí, ó. No dia 21 de junho é o jogo de volta em casa agora contra o Teresópolis. Depois dia 29 contra o AESG. 5 de julho contra o Vasco. E 18 de julho fechando o Campeonato Carioca, a primeira fase do Campeonato Carioca contra o Magé. Tá aí então, a primeira fase dos jogos mais difícil, jogando fora de casa, sem apoio da torcida. Como a gente comentou, se preparar bastante aí, o entrosamento entre a equipe também é fundamental para que possa sair com resultado positivo e aproveitar as últimas rodadas dessa primeira fase, jogando em casa com o apoio da torcida, para também não depender de nenhum outro resultado. Isso mesmo. Tá certo, Gabriel. Mais alguma outra informação importante ou a gente volta na semana que vem? Por hoje é só, a gente volta na segunda-feira. Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. A nossa equipe, antes de fazer o intervalo, vai trazer uma informação importante para você que está nos acompanhando, viu? O Cetranspetro acabou de enviar uma nota à imprensa falando sobre os atrasos no ônibus aqui em Petrópolis. De acordo com o órgão, pelo menos 49 linhas estão enfrentando atrasos de até 1 hora ou mais aqui na cidade por conta do trânsito. A gente está com a lista aqui, então, dessas linhas que estão sendo afetadas e vai citar para você. Se você tem, inclusive, algum compromisso nessa parte da tarde ou até mesmo vai para o trabalho, né? A gente sabe que muitos pegam aí 2, 3 horas. É importante sair mais cedo de casa ou então, né, se você conseguir uma carona, motoristas de aplicativo, enfim, buscar aí rotas alternativas, porque a situação está delicada na cidade, viu? Vamos então aos impactos e às linhas que estão sendo afetadas nessa quinta-feira. De acordo com o Cetranspetro, as regiões mais afetadas são Centro, Retiro, Carangola, Mosela, Bingen e também Araras. E já informou que inúmeras viagens já foram perdidas nessa quinta-feira por conta então desses congestionamentos. A Cidade Real está com atrasos em 21 linhas de ônibus. Entre elas estão aí, por exemplo, congestionamentos na Avenida Ipiranga, Coelher e Piabanha, além também na Rua Monte Caseiros. As linhas afetadas são 100 Rodoviária Bingen, 103 Cândido Portinari, 104 Vila Militar, 105 Alberto de Oliveira, 106 Batalhar, 107 Manuel Torres, 108 Bairro Castrioto, além das 110 Duarte da Silveira, 113 Marechal Hermes, 114 Batista da Costa, 115 Campos do Serrano, a gente sabe muito bem, conhece, Pedras Brancas, que é a linha 118, já a 119 também Álvaro Lopes de Castro, Vila São José, e aí 122 linha Fazenda Inglesa, 129 Moinho Preto, 136 João Balter, 145 Mosela e também 180 Quintandinha Rodoviária Bingen.
Além disso, a operação da Rua Alfredo Pachá, por conta da Felipe Petrópolis, começou na última quarta-feira, também está impactando as linhas que operam, né, das empresas Turpe, Cascatinha e também da Cidade das Hortênsias. Entre as linhas afetadas, então, aqui pela Turpe, nós temos 700 Terminal Itaipava, além disso, outras linhas também na região de Correios, entre elas Vale das Videiras, que é a número 602, 604 Vila Epitácio, 608 Calembe, 610 Araras, 618 Santa Luzia, 622 Vista Alegre e 700 que a gente comentou também. Praticamente cidade como um todo enfrentando congestionamento. A gente sabe, por exemplo, a Estrada União Indústria é uma das principais vias de ligação do centro para os distritos. Se há congestionamento nessas localidades, a situação também fica complicada para as linhas de ônibus. Assim como a Petroíta também tem enfrentado aí congestionamentos e atrasos nas linhas. Ao todo, são as linhas 206 Valparaíso, 407 Ciméria, 425 Venezuela, 463 Independência, 465 Amazonas e 466 Alagoas. Inclusive, antes mesmo de iniciar o jornal aqui, o Correio Petropolitano Debate, nós, pelos grupos, né, de moradores, a gente viu aí muita reclamação por conta de fato desses atrasos dos horários. E a Cidade das Hortênsias com atrasos aí de até 25 minutos nas seguintes linhas: 503 Cidade Nova, 505 Vila Manzini, 506 Vicenzo Rivetti, 516 Roseral, 519 Vale do Carangola, 526 Modesto Guimarães e 529 Débora Couto Sucupira, também com atrasos aqui, principalmente nas mediações do Centro Histórico. Já a Cascatinha está com atraso nas linhas 510 Vale dos Esquilos, 515 Jardim Salvador, 518 Atílio Marote e 525 Comunidade do Leynor. O CETRANSPETRO informou que os atrasos nestas linhas são de aproximadamente 15 minutos. E a gente vai trazendo as atualizações ao longo aqui da nossa programação em relação às operações dos ônibus aqui em Petrópolis. Situação delicada, né? Bom, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo, as informações em relação à nossa região de cobertura, a participação dos repórteres em Volta Redonda, tudo isso daqui a pouco a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Como nós divulgamos aqui no Correio Petropolitano Debate, o INMET divulgou um alerta de onda de calor aqui para a região do estado do Rio de Janeiro. E o Eric vai trazer as informações para a gente ao vivo, também com a previsão do tempo, que mantém essas altas temperaturas que a gente já tem acompanhado, né, Eric? Boa tarde para você. Exatamente, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o aviso de onda de calor que foi emitido no dia 30 de abril pelo Instituto Nacional de Meteorologia continua sobre o estado do Rio de Janeiro. Seu grau de severidade está em perigo e seu fim está previsto apenas para o dia 5 de maio. Então, nós ainda vamos ter alguns dias aí quentes pela frente. Sendo assim, o sextou será de sol nas nossas cidades de cobertura. Então, agora, vamos à previsão do tempo para o dia 3 de maio. E você já consegue acompanhar aqui no nosso telão que em Nova Friburgo o dia será de sol e ligeira elevação na temperatura. A intensidade dos ventos deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 31 graus. A temperatura em Teresópolis também passa por ligeira elevação, marcando mínima de 16 e máxima de 31 graus. Deve aparecer algumas nuvens no céu durante esta sexta-feira na cidade, mas não há probabilidade de chuva.
Em Petrópolis, a sexta-feira será marcada por sol entre nuvens durante o dia e tempo limpo à noite. Também não há probabilidade de chuva no município e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 18 e máxima de 36 graus. Em Paraíba do Sul, o dia também será de sol. A intensidade dos ventos deve se manter fraca e não chove no município, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 36 graus. Já em Pati do Alferes, a sexta-feira será marcada por poucas nuvens no céu, ventos fracos e os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 36 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol e aumento na temperatura, como nos outros municípios, que deve variar entre mínima de 22 e máxima de 37 graus. Também não chove, tá? Lembrando, Richard, que mais importante que aproveitar a sexta-feira de sol é cuidar da saúde, né? Vamos lembrar de se hidratar, usar o filtro solar, evitar se expor ao sol nos períodos mais quentes do dia, porque além de aproveitar a sexta-feira, nós também queremos aproveitar o fim de semana. Então, vamos se cuidar, gente. Tá certo, Érico. Todo cuidado é pouco. É importante, bem, de fato, se hidratar bastante, principalmente com altas temperaturas. A gente viu agora 37 graus. Pleno início de maio, a gente ainda registrando esses índices aí na temperatura. Então, todo cuidado, de fato, é fundamental para manter aí a saúde em dia. Obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, porque os pensionistas nascidos em maio podem realizar o agendamento por meio do site www.rioprovidencia.rj.gov.br a partir dessa quinta-feira ou então pelo 0800 285 8191 para fazer o recenseamento. Ele é obrigatório e deve ser realizado presencialmente em uma das agências da autarquia com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e também o título de eleitor. O pensionista que não fizer o recenseamento vai ter o pagamento do benefício suspenso até que realize o procedimento, que é feito a cada 5 anos e tem como objetivo garantir aí o pagamento e a segurança do benefício. O Rio Providência ainda informou que não realiza recenseamento por aplicativo, mensagens de texto ou ligações. Nestes casos, a orientação é procurar a autarquia para evitar algum golpe. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou no dia 1º de maio, ou seja, na última quarta-feira, dia do trabalhador, um mutirão de serviços na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, para atender a população fluminense. Foram divulgadas oportunidades de emprego e acesso à documentação básica durante o evento, e que recebeu aí mais de 3.219 pessoas, e tudo de forma gratuita. Entre os serviços disponíveis, destacam-se, por exemplo, balcão de empregos, oportunidades de cursos de capacitação, emissão de documentos como identidade, habilitação para casamento e carteira de trabalho digital, além de isenção de certidões, a distribuição de livros e palestras de conscientização. A gente vai acompanhar a fala da Heloísa Aguiar, ela que é secretária da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, e falou um pouquinho sobre essa iniciativa. Um lugar emblemático, um dia lindo. Nós estivemos aqui com vários serviços, Segurança Presente, Secretaria Estadual da Mulher, Empoderadas, Fundação Leão 13, todo o serviço do RJ para Todas e a nossa cereja do bolo no Dia do Trabalho, o caminhão do Cine da Secretaria Estadual de Trabalho. Então é uma alegria a gente poder celebrar o Dia do Trabalho, oferecendo vagas tanto para homens como para mulheres e serviços para as mulheres, junto com a FAETEC de autocuidado. A gente também precisa parar, relaxar, se cuidar, mas o governo do estado está aqui presente, oferecendo uma gama de serviços para toda a população. Nosso estande ficou lotado, né? Desde as 9 as mulheres prestigiaram, usaram serviços de manicure, de massagem, de embelezamento. Uma empreendedora da nossa rede esteve aqui para conversar um pouco com outras mulheres, porque a gente entende que o empreendedorismo também é uma forma dessa mulher romper os ciclos de violência. A gente precisa tornar essas mulheres cada vez mais autônomas enquanto economia, né? Para que elas não dependam e possam romper com os ciclos de violência. Então, eu quero deixar aqui um feliz dia do trabalhador, da trabalhadora, e dizer que à tarde ainda tem mais coisa, tem mais surpresas. Serão vários shows aqui na Quinta da Boa Vista, convidar as pessoas para virem também se divertir, porque faz parte da nossa vida. A gente não precisa só trabalhar, tem que se divertir e se cuidar também. Eu fico muito feliz da Secretaria, que está há 1 ano e 4 meses com a pauta do enfrentamento à violência,
com a autonomia econômica e a articulação institucional, eu acredito que as mulheres, os números demonstram que o acesso, com toda essa nossa divulgação de serviços, com toda a rede do Estado, que a gente divulga todos os dias, ininterruptamente, não só o serviço de enfrentamento à violência, mas como autonomia econômica, com os cursos da FATEC, com os cursos da rede de educação. Então a Secretaria da Mulher vem para reunir toda essa rede de serviços que são oferecidos pelo Estado. Eu tenho certeza que as mulheres cada vez procuram mais, cada vez estão mais inseridas na nossa rede, porque o nosso objetivo é salvar a vida das mulheres fluminenses. Acordei de manhã para... A gente acompanhando aí a fala, então, da Secretária de Estado da Mulher. Falando sobre um outro assunto, esse foi muito conhecido por todo o país. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça, junto à 1ª e 2ª Varas Criminais de Bangu, denunciou à Justiça, na última terça-feira, a sobrinha e cuidadora que levou um homem já morto a uma agência bancária para tentar obter um empréstimo. A mulher foi denunciada pelos crimes de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. O crime ocorreu no dia 16 de abril deste ano em Bangu, na zona oeste da capital. Na ação penal, o MPRJ manifestou-se contrário a um pedido de defesa da denunciada de liberdade provisória. A denúncia destaca que, embora o empréstimo tenha sido contratado pelo idoso Paulo Roberto Braga, quando ele ainda se encontrava vivo, o saque de R$ 17.975,38 não poderia mais ser realizado, visto que no momento da prisão em flagrante da denunciada, a vítima já tinha falecido. A ação penal destaca ainda que a denunciada, mediante a fraude, tentou se apropriar de valores que não seriam mais utilizados em favor do tio, o que ocasionaria, por fim, prejuízo à instituição financeira que concedeu o empréstimo, e uma vez que ele não seria mais quitado pelo devedor já falecido. A promotoria também destacou à Justiça o desprezo e desrespeito pelo idoso ao levá-lo ao banco já praticamente sem vida e realizar o saque do dinheiro. A denunciada, consciente e voluntariamente, vilipendiou o cadáver de Paulo Roberto Braga, seu tio e de quem era cuidadora, e ao levá-la à referida agência bancária e ter permanecido mesmo após a morte, para fins de realizar o saque da ordem de pagamento supramencionada, demonstrando assim total desprezo e desrespeito para com o mesmo. Foi o que narrou um trecho, inclusive, da denúncia do MPRJ. A Promotoria de Justiça também chamou a atenção para o fato de que o idoso teria recebido a alta na véspera dos fatos e após a internação ocasionada por pneumonia, sendo que ele já estava bem debilitado, que facilmente se verificaria notadamente diante do depoimento prestado pelo médico da unidade de pronto atendimento da UPA e que foi responsável pelo atendimento. Foi o que destacou também o próprio laudo de necrópsia e que atesta que a vítima apresentava estado caquético quando a realização do exame foi feita. Assim, não pode olvidar a possibilidade de que a conduta da acusada tenha ainda contribuído ou acelerado o evento da morte, ao submetê-lo a tamanho esforço físico no momento em que necessitava de cuidados. Foi o que, inclusive, também comentou parte dessa nota do MPRJ. A respeito das circunstâncias que envolveram a morte do idoso, o MPRJ também informou que a autoridade policial instaurou um procedimento para apurar eventual crime de homicídio envolvendo a denunciada. O Correio Petropolitano Debate fala agora sobre o índice de preços ao produtor, que em março desse ano foi puxado aí, os preços das indústrias extrativas e de transformação aumentaram em média 0,35%, isso quando comparado aos índices de fevereiro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE e a gente acompanha nesse momento a análise do Murilo Alvim sobre esse levantamento. Em março, o IPP variou 0,35% em relação ao mês anterior, segundo resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação. E com isso, o indicador acumulado no ano também passou para o campo positivo, com uma variação acumulada de 0,25% nesse primeiro trimestre de 2024. Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o índice permaneceu no campo negativo, dessa vez com uma variação acumulada de menos 4,13% nos últimos 12 meses. Em uma análise por atividade no resultado mensal, percebe-se que há um espalhamento de alta de preços, com 17 dos 24 setores analisados na pesquisa apresentando maiores preços em março do que havia apresentado em fevereiro.
e aquele que mais influenciou o resultado geral da indústria foi o setor químico, com uma alta de 2,06% no mês. Essa alta foi impactada principalmente pelos produtos derivados da cadeia do petróleo, que vem sofrendo pressão de custos por conta do aumento do preço da commodity nos últimos meses. Então, a alta dos produtos petroquímicos e de produtos do grupo de resinas e elastômeros pautaram o resultado setorial no mês. O grupo de resinas e elastômeros, inclusive, apresentou a maior variação dentre todos os grupos econômicos divulgados na pesquisa, com um aumento de 5,69%. E ainda na cadeia do petróleo, a atividade de refino de petróleo e biocombustíveis também aparece entre aquelas que mais impactaram o resultado do IPP no mês, com uma alta de 0,93%, com destaque para os aumentos observados nos queroséns de avião e nos óleos combustíveis. Mas aqui também vale o destaque para as altas do biocombustíveis, como o biodiesel e principalmente o álcool, que vem sendo puxado por um aquecimento de mercado e aumento da demanda. E outro setor que vale destacar no mês é o de papel e celulose, com uma alta de 1,92%, que vem sendo impactado pela cotação da celulose no mercado internacional e é impulsionado também pela variação cambial, com o dólar apresentando uma valorização de 0,3% em março e já acumulando uma alta de 1,7% em 2024. Já pelo lado negativo, ou seja, dentre as atividades que apresentaram queda de preço no mês, a maior influência partiu do setor de alimentos, com uma variação de menos 0,38%. Esse resultado foi puxado principalmente pelos menores preços dos derivados da soja e do arroz, por conta do período de colheita da safra, o que eleva a oferta e barateia esses insumos. E vale mencionar também os menores preços das carnes bovinas, que têm estado com uma demanda desaquecida. Por fim, em uma análise pelas grandes categorias econômicas, também se percebe o espalhamento de altas na passagem de fevereiro para março, com todas as categorias apresentando maiores preços. O destaque aqui vai para os bens intermediários, com aumento de 0,53%, acima da média da indústria, e foi a categoria que mais influenciou o resultado do índice geral. A gente vai à Volta Redonda conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi. Ela traz atualizações da região fluminense envolvendo investigações de rachadinha. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. O vereador Vander Tamponi, de Volta Redonda, irá recorrer à sentença que o condenou em 25 anos de prisão em regime fechado por suspeita de praticar a chamada rachadinha. O advogado do vereador, Márcio Delambert, afirmou ainda que a decisão divulgada não o afasta do cargo na Câmara Municipal. Celso Diniz e Luciana Delgado, que são assessores do Tamponi, também foram condenados a 13 anos de prisão cada. O juiz ainda determinou que o vereador devolva R$105 mil aos cofres públicos, Celso R$61 mil e Luciana R$13 mil. Na sentença também foi determinada uma multa de R$1 milhão como dano moral ao município. É com você. Obrigado pelas informações. Ana Luísa Rossi conversando com a gente de Volta Redonda. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para fazer a nossa entrevista e falar sobre educação financeira. Não saia daí, o Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar um pouquinho de educação financeira, um tema extremamente importante. A gente vai conversar com a Angélica Medeiros, ela que é uma das coautoras do livro Dinheiro Inteligente, e que é um projeto que foi feito por muitas mãos e muitas mentes, e ela fez parte desse processo. Vai falar um pouquinho para a gente então sobre esse tema. Angélica, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Angélica Medeiros, eu sou educadora financeira reconhecida pelo MEC. Hoje eu ajudo várias pessoas a como lidar com o seu dinheiro e a como se planejar também para o futuro, né? Não ficar pensando apenas em trabalhar, ganhar e gastar hoje, mas sim economizar um pouquinho para o futuro. A gente sabe que esse é um tema extremamente importante, mas justamente isso. Trabalhar, separar uma parte é o mais difícil para a maioria da população. Vamos falar, antes de trazer essas dicas, digamos assim, vamos falar um pouquinho sobre o livro Dinheiro Inteligente, foi lançado agora em março em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e também, por exemplo, onde está disponível para a população adquirir e também como que foi esse processo para a criação desse livro. Então, esse é um projeto que foi escrito por 29 educadores financeiros especialistas em finanças. E aqui nesse livro a gente aborda vários temas e chega no final da leitura todos eles se complementam. Mas a gente fala aqui sobre mentalidade financeira, autocuidado financeiro, sobre como construir e criar as suas metas financeiras. O meu tema aqui é do sonho à realidade, 5 estratégias para construir uma renda passiva. Renda passiva é o quê? É aquilo que você investe para ter o retorno depois, sem precisar trabalhar, né? Você separa, por exemplo, 10% do seu salário todos os meses para poder lá na frente ter um retorno mensal, como por exemplo com os fundos imobiliários, e construir a sua renda passiva, para não ficar dependendo apenas do futuro da aposentadoria com o INSS. Basicamente aquela frase muito conhecida, fazer o dinheiro trabalhar por você. Exatamente, eu falo muito isso com todos os meus mentorados, e eu ajudo exatamente a você criar metas realistas para a sua realidade, porque às vezes na palestra, alguma coisa eu falo sobre isso, e as pessoas acham que não, o que serve para você vai servir para mim, mas não, cada um tem a sua realidade, tem que criar metas e planos específicos para a sua realidade, para conseguir conquistar tudo da melhor forma. E aí já aborda, por exemplo, até mesmo um conceito do livro que é o autoconhecimento, né? Exatamente. Saber aonde você erra. Aqui nós temos também mentalidade
financeira, porque às vezes não é o que... muita coisa que você faz hoje é o que você escutou lá na infância, tipo, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não entra no céu, sabe? Essas mentalidades limitantes que, por decorrer da vida, você gera um bloqueio mental, então você se autoconhecendo, você vai liberando esses bloqueios e se desenvolvendo cada vez mais financeiramente para ter um futuro mais próspero. Tá certo. Agora você comentou uma questão, vou pegar abordando aí o trecho do livro que você foi a responsável por trazer, que traz justamente esses conceitos sobre a renda passiva. A gente sabe que, até pela própria situação do país como um todo, a dificuldade das pessoas, até também pela falta de conhecimento, investir é muito difícil. Conseguir separar a parte da renda para um investimento futuro é algo muito delicado. Como que a pessoa pode, por exemplo, de uma forma mais simples, obviamente, como a gente comentou, vai depender de cada um, de cada renda, o perfil de cada pessoa, mas para o início, qual o pontapé inicial importante que a pessoa tem que ter para ter essa consciência de que eu não posso gastar tudo agora, é importante eu ter uma reserva ou uma parte investida? Então, primeiramente, é crucial começar com um planejamento financeiro, fazendo um orçamento ali. É simples, você pega quanto você ganha, bota ali. Se você ganha comissão, se você faz renda extra, você coloca tudo numa fileira. E na segunda fileira você coloca tudo que você gasta. Luz, água, aluguel, e ali você tira o que você tem de receita e o que você tem de despesa. Se chegar ali no final estiver dando mais despesa do que receita, você já sabe que está dando errado, que você está fechando o mês no negativo. E assim como uma empresa, se fechar sempre no negativo, ela vai à falência. Nós temos que se conhecer assim também. Se você estiver sempre fechando no negativo, você vai viver eternamente endividado e não vai conseguir poupar nada. Então, o ideal é você fazer isso, cortar ali alguma despesa que não seja essencial, que você consiga talvez reduzir, e depois disso você vê quanto que vai sobrar. Pode sobrar, por exemplo, R$100. Comece com R$100. Fundos de investimentos, por exemplo, fundos imobiliários, a partir de R$10 você pode estar começando a investir. Então, não é nenhum valor assim muito alto que seja inviável. Aí você já tem as suas finanças ali mais ou menos organizadas. Você consegue tirar, por exemplo, começar economizando 10% do seu salário. Aí você começa a investir aos poucos, conhecendo o mercado. Agora estou mais estabilizado, consigo economizar 20% do meu salário. Melhor ainda, assim, eu falo que o melhor de tudo é você conseguir economizar 20%. E aí, é claro, colocando na sua realidade. Muitas pessoas conseguem economizar muito mais que isso. E quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. E agora, falando um pouquinho sobre essa questão dos investimentos, a gente sabe que é uma gama de opções de investimentos. É importante acompanhar, hoje, atualmente, existe uma região, um local mais específico para realizar esses investimentos, ou um pouquinho em cada setor, em cada empresa, também é um ponto importante? Então, o ideal é ter uma diversificação. Por exemplo, tem a renda fixa, que você consegue estar investindo ali num CDB, num tesouro direto. O tesouro direto é você emprestando dinheiro para o governo. Sim. Olha que beleza. Nada melhor que emprestar dinheiro para quem faz dinheiro. E aí depois você vai estudando e começa a investir na renda variável, onde seus retornos serão maiores. Aí você entra nos fundos imobiliários, nas ações, criptomoedas, investir no exterior. E aí esse é o mundo ideal, né? Você investir um pouco em cada categoria, diversificando para não alocar, a gente costuma dizer que é colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Para se acontecer algum problema ali que cair, você não perder tudo. Mas é sempre importante estar estudando. Ou seja, então, tem alguns riscos também. É necessário ter um conhecimento prévio para poder saber aplicar de forma correta esse valor. Exatamente. E aqui nesse livro, a gente aborda todo esse passo a passo. Se você tem dívidas, aqui você vai ter o conhecimento como sair das dívidas, como usar o cartão de crédito da melhor forma e como se organizar, se planejar financeiramente para começar a investir. Então, esse livro, ele é uma leitura super fácil. A gente teve até um feedback de uma tia das escritoras que tem 84 anos,
Ela leu o livro e, assim, o áudio dela é maravilhoso de se ouvir, porque ela falando, minha filha, é uma leitura super fácil, gostosa de ler, eu consegui entender tudo perfeitamente, já quero começar a trocar algumas coisas aqui com o que eu recebo, e assim, é uma leitura fácil, então não precisa ter uma expertise para poder estar lendo e absorver o conhecimento. Aquele conhecimento muito técnico, Não né? tem, não tem. Aqui é um ensino de passo a passo para todo o público. Bem didático. Exatamente. Inclusive, a gente tem imagem para botar na tela para você também do livro, para você que está em casa, por exemplo. Olha, me interessei, eu quero fazer a compra do livro, quero adquirir justamente para conseguir começar a entender, ou então tenho interesse em investir, mas não sei como proceder, não sei como iniciar. Está aí na tela para você, está disponível em alguma livraria aqui em Petrópolis? Então, ainda não, ainda vou estar fazendo um lançamento aqui em Petrópolis, para quem quiser estar adquirindo, mas você pode, o pessoal que tiver interesse, pode entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram, é só pesquisar lá por @finançascomangélica. Entra em contato diretamente comigo lá, eu consigo estar disponibilizando. Maravilha. Pretendo estar lançando aqui na cidade em breve. Bom, inclusive a gente fica acompanhando então, viu? Angélica, falando ainda sobre um pouquinho dívidas, por exemplo, a gente sabe que os níveis de inadimplência ainda são muito altos aqui no Brasil. O próprio Serasa divulga relatórios anuais mostrando esses índices. E o principal deles é o cartão de crédito. Tem solução para esse cartão de crédito? 80% da população brasileira está endividada. É um número assim, muito alto de pessoas inadimplentes. E o primeiro passo, para quem não tem esse controle de saber como administrar ali o uso do cartão de crédito, é ser ao extremo, não ter. Porque se você não tem o controle para usar, o ideal é não ter. Ah, não, eu tenho 5 cartões de crédito. Começa reduzindo. Passa para 3, passa para 2, até chegar em 1. Ah, não, estou com 1 e não consigo ter controle. Elimina. E assim, para quem já tem dívidas, o ideal para conseguir quitar suas dívidas, novamente, ter um planejamento. Colocar ali quais são as dívidas que você tem e qual é de menor, por exemplo, de menor valor para estar pagando. Ah, eu tenho uma aqui de R$200. Vai eliminando por valor, nunca entre em um parcelamento que você não vai conseguir cumprir depois, porque essa dívida vai ser muito maior futuramente, e vai se organizando e se livrando das dívidas. Tudo com passo a passo, dentro da realidade de cada um, obviamente, como nós comentamos aqui no início do programa. Não adianta você querer renegociar a dívida, você tem a parcela ali de R$400, por exemplo, mas você pode pagar 200. Então, isso acaba que vai te dificultar mais ainda no futuro. É importante entender, saber os limites que você consegue e, obviamente, nesses casos, procura a gerência da instituição financeira ou do seu banco para você renegociar essa dívida da melhor forma possível. E aí, por exemplo, no momento dessa renegociação, falando sobre pagamento, é fundamental colocar esse valor também dentro já desse planejamento, por exemplo, para o próximo mês, né? Exatamente, porque assim, primeiro você tem que fazer o seu planejamento do seu orçamento, para você saber quanto você ganha, quanto você gasta, porque às vezes você vai entrar ali no financiamento que não vai caber dentro do seu salário. Então você, assim, entrou com compromisso que você não vai conseguir cumprir. E eu também, eu ajudo pessoas que querem se organizar financeiramente através da minha mentoria. Eu faço um acompanhamento durante 3 meses e eu ajudo as pessoas nesse passo a passo. Eu ajudo a entrar em contato com os credores para poder estar financiando também essa dívida e até mesmo conseguir pagar com o menor juros possível. E falando ainda um pouquinho sobre essa questão, existe até hoje em dia diversos mutirões de renegociação que são realizados. O Desenrola Brasil, também programa do governo federal, por exemplo, também disponibilizou diversos descontos em parceria com as empresas e instituições que participaram. Mas falando um pouquinho, Angélica, ainda sobre essa questão da organização financeira, queria que você falasse para a gente também sobre essa questão de financiamentos. Quero comprar um carro, por exemplo, quero comprar uma casa, mas pago aluguel, vale a pena, não vale? O que é importante, por exemplo, analisar nesse cenário? Porque, afinal, você pode até ter um bem, mas é uma dívida que você vai ter no seu orçamento. Você tem que pensar o seguinte, não é porque você está comprando alguma coisa que aquilo vai ser lucrativo.
Muitas das vezes aquilo vai te dar um prejuízo. Na compra de um carro, por exemplo, se você está comprando um carro, você vai entrar ali numa parcela de R$800, que muitas das vezes vai estar comprometendo ali 40% do seu salário. Você tem que pensar o quê? Que todo ano tem o imposto do carro para pagar, tem manutenção, você tem que estar ali colocando gasolina, então já vai ser uma despesa a mais. Você tem que trocar o pneu, né, de tempos em tempos, então tem várias manutenções. E muitas das vezes, quando você entra no financiamento, você já entra no limite do que você pode estar pagando. E essas despesas eventuais? Você não colocou ali no papel. E aí como que você vai estar pagando isso? Aí o que acontece muitas das vezes? A pessoa entrou ali no financiamento, pegou uma dívida que vai se arrastar aí talvez por 7, 8 anos e muitas das vezes no meio do caminho ela perde o bem que ela adquiriu, porque não vai conseguir honrar com essa despesa no seu orçamento, não vai conseguir estar pagando. Ou senão, o que pode acontecer também é ela pegar, não vou deixar ali o carro parado porque eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, não tenho dinheiro para colocar o pneu. Né? Aí assim, isso gera uma frustração. Porque você, muitas das vezes, é um sonho, eu tenho um carro tal. E aí? Você conquistou, né, o seu sonho. Mas você não vai conseguir colocar um andamento no seu sonho porque você não se planejou. Então, assim, eu falo muito que o principal é o planejamento. Tá certo. Angélica, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, porque, obviamente, se nós fôssemos tirar todas as dúvidas financeiras, a gente ficaria aqui 2, 3 horas abordando esse que é um tema muito importante. Mas, obviamente, falando também sobre a questão do lançamento, quando estiver disponível, a gente marca um novo bate-papo aqui no Correio Petropolitano Debate para trazer esse tema e orientar também a população. Com certeza, a educação financeira é fundamental, deveria estar seria matéria na escola. Com certeza. Inclusive, pensem aí vocês parlamentares que vão se candidatar para as eleições desse ano, viu? Angélica, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.